Olá, que bom que você está aí do outro lado. Chegou o nosso momento, chegou o nosso programa, o Consultório de Família. As portas do consultório estão abertas para você. Que Deus te abençoe. Que você esteja aí do outro lado confortável ou de um lado para o outro fazendo alguma atividade, mas que os seus ouvidos estejam atentos para o que vai ouvir no programa de hoje. E se estiver parado e se organizou para assistir o nosso programa hoje, fique bem acomodado, fique aí do outro lado, mas não deixe de interagir com a gente durante o programa. Nós queremos ouvir você como sempre. Você faz parte aqui da nossa história, você senta conosco, só que em vez de sentar do lado de cá, senta do lado de lá, mas estamos na mesma sala, no mesmo ambiente, e eu quero que a bênção de Deus seja derramada sobre você, como nós sentimos que ela é derramada aqui do outro lado. Que Deus te abençoe. Amados, nós estamos vivendo alguns dias muito especiais. Nós estamos vivendo dias em que eu chamo de dias solenes, dias que nós temos recebido de presente do Pai, de presente de Deus, para nós nos prepararmos para uma vida com propósito de servir a Deus e de adorar a Deus. Você que acompanha Novo Tempo tem visto que nós lançamos uma campanha, a Igreja Adventista lançou uma campanha chamada 10 dias de oração e jejum. E eu quero conversar neste momento com a coordenadora deste projeto, ela vai falar comigo, a Williane Marrone, direto de Brasília, e ela está para dizer para nós o que significa este projeto e dizer como você de casa pode participar. Williane, boa noite, bem-vinda, bom tê-la aqui com a gente, como vai? Olá, Darleide, boa noite, é um prazer estar falando com você e também com todos os telespectadores do seu programa. O que significa o projeto 10 dias de oração e jejum? Como ele acontece e como as pessoas ali de casa podem participar com a gente? Muito bem, esse projeto 10 dias de oração e jejum, ele está ocorrendo, na verdade ele é um projeto mundial e está ocorrendo agora nesses dias, do dia 13 até o dia 22, em toda a América do Sul. Nosso objetivo com esse projeto, assim, 2 pontos importantes que eu queria ressaltar. Em primeiro lugar, a minha parte espiritual, é a minha vida pessoal. Então, me aproximar, ele convida você, particularmente, pessoalmente, a se aproximar, a ter uma relação mais próxima com Deus, a aprofundar a sua fé, a sua confiança. Nós sabemos que é tão importante a gente ter um amigo. Então, é aproximarmos de Deus como um amigo e abrirmos o nosso coração a Ele. Então, em primeiro lugar, é o meu crescimento pessoal e individual. Em segundo lugar, esse projeto, ele me chama e ele me une como um movimento. Ele une as pessoas por um objetivo comum. Nós, na América do Sul, como você comentou, estamos unidos na busca pelo poder do Espírito Santo. Assim como os discípulos, na época do Pentecostes, eles se reuniram 10 dias em busca do poder de Deus para proclamar a mensagem com eficiência e com poder. Nós estamos clamando ao Senhor também o poder para, com o poder do Espírito Santo, estarmos mais preparados dia a dia a sermos testemunhas vivas do amor de Deus, a termos um coração humilde para chegarmos até as pessoas, a buscarmos a Deus com fé e poder receber então dele essa capacitação para falarmos e testemunharmos dele e dizermos que Deus é amor e que Deus está, na verdade, ele está preparado para tocar as nossas vidas e salvar aquele que o busca com fé. E a maneira de você participar dessa campanha, deste projeto, individualmente orando também, buscando do Senhor esse poder e esse relacionamento mais próximo de Deus. E também orando por outras pessoas. Você deve ter amigos, você deve ter companheiros de trabalho, a sua família, intercedendo por outros. E nós temos, na verdade, materiais inúmeros no site, ali no site reavivamentoereforma.com, /oração, você encontra ali uma literatura preparada especialmente com esse conteúdo sobre o poder, como receber o poder na busca do poder do Espírito Santo, para você testemunhar efetivamente desse Deus que nós tanto amamos. E também você pode entrar ali no site e colocar ali
Você deve ter vivido já muitas testemunhas de oração, de respostas do Senhor a orações que você colocou diante do altar de Deus. E ali partilhar conosco esses seus testemunhos. De repente, você na sua igreja está vivendo esses 10 dias. E ali você tem notícias de como está acontecendo ali na tua igreja esse movimento. Compartilhe conosco então, o que Williane, está ocorrendo também. Williane, então vamos repetir o site, adventistas.org. E também no site, eu diria, reavivamentoereforma.com/oração. Ok, reavivamentoereforma.com/oração. Williane, você como coordenadora deste movimento, que é um movimento mundial, mas como a igreja ela é organizada por regiões, você está responsável por esta região que nós chamamos de divisão sul-americana, que é Brasil e mais outros 7 países de fala hispana. Então, nós estamos conclamando as pessoas por todo o mundo para buscar a Deus em oração. Então, neste momento, para começar aqui o nosso programa, começando o consultório de família, eu gostaria que você fizesse uma oração pelas famílias, pelas pessoas que estão ali do outro lado e que estão precisando de oração, precisando receber o poder de Deus. Você pode nos fazer uma oração? Ok, sim. Vamos orar? Nosso grandioso Deus, Deus poderoso, soberano, que tem domínio sobre o céu e a terra, mas também nosso querido Pai, que olha para cada um de nós como teus filhos. Nós te clamamos nessa hora, Senhor, que tu aceites cada um de nós da maneira como estamos, como somos. E, Senhor, ouça o nosso clamor nesta hora. Amém. Tu sabes que, como famílias, temos desafios, queremos fazer o melhor como pais na educação de nossos filhos, queremos estar fortalecidos e unidos como esposo e esposa, queremos manter um lar, Senhor, em comunhão, em harmonia. Clamamos nessa hora, Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito, Amém. Que Tu nos unjas, ó Deus, Amém. Para que tenhamos famílias fortalecidas em Ti. Amém. E que, como família, aguardemos a tão especial e gloriosa momento onde Tu irás regressar. Amém. E poderemos viver eternamente como família nos céus ao Teu lado. Amém. Querido Deus, dê sabedoria a cada um dos Teus filhos, aqueles Amém. Que estão nesta hora ligados a este programa, consultório Amém. De família, que buscam, Senhor, conhecer mais como aprimorar o seu trato com os filhos, com os amigos, com a família, conhecimento que queremos, Senhor, ter aqui nesta terra para vivermos mais felizes. Amém. Tu és um Deus de amor e Tu queres, Senhor, que cada filho viva em harmonia e união. Amém. Por isso pedimos, Senhor, para cada família, para cada pai, para cada filho, a Tua direção e sabedoria dos céus. Amém. Nós oramos e agradecidos já, porque sabemos que Tu, como Pai, ouve e atende a cada filho Teu. Amém. E pedimos, em nome, por amor de Jesus, essas bênçãos. Amém. Amém. Obrigado, Williane. Deus te abençoe e continue aí movendo pessoas a buscar a Deus. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, qualquer dia desses aqui no Consultório de Família. Que Deus abençoe a sua família também. E a gente continua aqui nos nossos estúdios e a nossa conversa agora com o meu convidado muito especial, você já é seu convidado também, já é seu conhecido aí de casa, pastor Edemala Marques, bem-vindo, boa noite. Seu microfone. Uma alegria, mais uma vez, estar com você, estar com seus ouvintes. Muito obrigada. Eu sinto saudade do consultório de família, por isso que eu de vez em quando fico assistindo lá de Washington. Que ótimo. E uma convidada que é a primeira vez aqui no meu sofá, no nosso sofá, Marta Gomes, psicóloga, bem-vinda, prazer recebê-la aqui, tudo bem? Tudo bem, Darleide, o prazer é todo meu, eu fico muito feliz de estar aqui com você e com meu amigo Ademar. E fico muito feliz em poder participar junto com os seus queridos amigos telespectadores. Que ótimo! Então vamos lá, vamos começando aqui já com algumas questões que você de casa mandou pra gente. O tema principal da nossa conversa hoje é o que eu faço quando o outro não quer mudar?
Você que é esposa, às vezes quer que espera com razão que o seu marido mude, porque o negócio está difícil. Você que é marido, com razão, não estou tirando a sua razão, quer que o outro mude. As coisas seriam muito mais fáceis se o marido fosse diferente, se a esposa fosse diferente, se nos meus relacionamentos a coisa acontecesse mais parecido com o que eu quero do que aquilo que me acontece contrariamente à minha expectativa. Então vamos a um caso que chegou durante o dia aqui pra gente. É o seguinte, ela diz assim, eu não sei se é uma questão de mudar. Porque o meu marido é maravilhoso, ótimo pai, trabalhador, um servo de Deus. Mas vou te contar uma coisa, ele é muito ranzinza. Puxou o pai. Minha sogra é falecida há 1 ano e hoje meu sogro já tem até outra pessoa, já está até, se namoricando. Eu sempre fui profissional, gerente administrativa de empresas. Quando engravidei de nosso segundo filho, meu marido pediu que eu parasse de trabalhar, parei. Fui cuidar dos meus filhos. Mas quer saber, passando esse tempo, me parece que eu me sinto tão sozinha, cercada de pessoas, mas umas eu não posso falar, outras não entendem. Bom, preciso de ajuda. Já não tinha uma boa autoestima, agora tem dias que tenho vontade de largar tudo e sumir para a China. É que o meu marido, nada que eu faço... Não, o meu marido acontece assim. Aprendi... Quando ele está com raiva, estressado, eu me calo. Não discuto, não brigo. Quando ele se acalma, fica tudo bem, como se nada tivesse acontecido. Se me pede desculpas, bem. Se não me pede, está tudo bem também. E eu aprendi com a minha sogra a ficar calada. Mas está ficando muito difícil para mim suportar as ranzinzices do meu marido. Marido bom, marido temente a Deus, mas dá um trabalhinho aí pra moça, Edemar. O que tá rindo? Eu acho uma graça, porque a perspectiva da pessoa que descreve é sempre impressionante, né? Eu nunca tive um caso que alguém conte a história na sua versão que não seja impressionante. Sempre é impressionante. E toda pessoa que cumpre uma orientação dada por alguém, como ela, no caso, seguindo a conselho da sogra, que se cala, ela acumula emoções. O assunto não está resolvido. E o coitado, eu chamo de coitado porque os homens pensam que se a mulher calou, está tudo certo, não tem nada mais para fazer. Alguns até dizem, vai mexer com isso para quê? Fica quieto. É verdade. Então eu tenho que rir, porque esse é um caminho que não resolve. A gente já sabe que ele não resolve. Brigar também não resolve. Então nós estamos tirando o que não resolve. Como é que funciona, Martinha? É interessante essa descrição aí. Olha... Partimos do princípio que nós não mudamos ninguém, certo? Nós não temos poder para mudar ninguém. Nós só temos poder sobre nós mesmos. Então, neste caso, essa senhora, essa amiga, ela tem que entender que ela não vai mudar o marido. Agora, ela precisa fazer uma reflexão sobre ela. Por que ela se submete? Por que o comportamento dele modifica tanto, afeta tanto a ela? Por que ela é tão permissiva? A questão está nela. Mas pobrezinha, deixa eu explicar, deixa eu fazer o papel dela. O marido é ranzinza. O chefe foi chato lá no trabalho com ele, deu uma dura nele, ele chegou em casa, mas muito chateado da vida, ele desconta nela. Ela conta aqui em algum momento, que eu não li tudo, está um pouquinho comprido, ele diz assim, se tem conta para pagar, desconta nela. Se tem um problema com o chefe, desconta nela. Aí ela, para ser uma boa esposa, uma esposa virtuosa, ela fica quietinha, mansinha, submissa. E para ele tá tudo bem, porque é o que você disse, né? Ela não falou, tá tudo bem. Então... Como ela disse assim, eu estou ficando cansada disso. Socorre a moça. Nós temos um problema, digamos assim, básico da raça humana. Assim que Deus chegou para Adão e perguntou, mas como assim, nu? Você comeu da árvore que disse que não comesse? Resposta de Adão simples e objetiva. Sim ou não? Não, senhor, não comi. Ou sim, senhor, comi. O que Adão falou? A mulher que tu me deste... Então, o processo de transferência de responsabilidade, eu não vou nem chamar de culpa. Tá. O processo de transferência de responsabilidade está na gênese humana, está no nosso DNA. Então, nós temos uma necessidade. Agora, quais são as pessoas dentre os seres humanos que mais transferem culpa? Ou culpas, ou responsabilidades? São as pessoas perfeccionistas. Porque o perfeito não pode errar. E ele não admite que errem perto dele. Então, se não está perfeito, ele tem que transferir isso para alguém. Então, essa pessoa,
esse marido, provavelmente não estando satisfeito com o trabalho ou com a questão financeira, com o que quer que seja, para onde que ele vai transferir isso? Provavelmente, eu não estou lá, mas eu gostaria de ver esse homem diante do chefe dele. É um doce de pessoa. É uma pessoa maravilhosa. Ele é submisso, fazedor das obras, se desculpa aos quilos para poder manter o padrão de que ele é um sujeito responsável, mas ele acumula, ele não é ele mesmo lá. Quando ele chega em casa, estando já somada a sua insatisfação, ele encontra uma pessoa que, neste caso, no perfil dela, da chamada submissa passiva, porque a submissão é algo bonito, porque a submissão tem que ser uma iniciativa sua, Darlete, não imposta pelo outro. Como que essa esposa, então, deveria fazer? Deixa eu jogar aqui a bola para Marta. Como que ela, então, chegou nesse ponto que o Edemar descreveu. Ele lá com o chefe, mas ele chega em casa e desconta porque ela tem essa atitude. Não, porque ele tem necessidade. Ele tem a necessidade. Agora, ela tendo atitude, facilita para ele. Como é que ela, então, tem que ter? Que atitude ela tem que ter? Olha, provavelmente, ele fica, sendo um bom perfeccionista, não suporta errar, não suporta ser chamado a atenção. Provavelmente, ele só se sente à vontade junto de alguém que ele sabe que o ama incondicionalmente. E daí ele pode ser ele mesmo. A base de uma pessoa perfeccionista e que se mostra agressiva, ele tem como estrutura de personalidade o quê? Uma tremenda de uma insegurança. Ele é inseguro. Por isso que ele agride. Entendeu? O perfeccionista, ele precisa ser perfeccionista para se manter seguro. Se ele tem controle das coisas, ele se sente muito seguro. Então, esta mulher precisa entender o que acontece com ele. Quando ele perde o controle, o que acontece com ele? Ele se sente provavelmente muito inseguro. E daí ele agride. E se ela, por exemplo, ela representa uma ameaça para ele, por quê? Se ela é tão passivazinha, tão quietinha. Provavelmente, por ser inteligente e ter uma abordagem rápida e objetiva, ela acerta na mosca no que ele não quer que acerte. E provavelmente daí nasce essa reação dele emocional, psicológica, de defesa. Ele precisa disso e ela precisa se posicionar melhor. O que ela faz então? Ela não tem que só ficar quietinha e não reagir quando ele fica explodindo. Porque a explosão ela não se resolve com outra pessoa nervosa. Mas assim que passa a explosão, ela precisa abrir o jogo. Ela precisa expressar o que está sentindo. E eu tenho ensinado para as mulheres dizerem o seguinte, em vez de afirmarem, você me machucou, você me agride, você isso, façam perguntas para o outro sobre os seus sentimentos. Pergunta para o outro, você sabe como é que eu me senti quando aconteceu tal coisa, assim a hora que você falou sobre as contas? Ele provavelmente não sabe. Mas deixa ele pensando, não vem já dizendo, porque eu fiquei assim, porque as mulheres têm um problema. Elas fazem a pergunta e já dão a resposta. Não funciona. Faça a pergunta e deixa essa criatura pensar, porque pensar é uma característica do homem. Ele processa mais lentamente as respostas. Por quê? Porque o homem responde a perguntas. A mulher provoca reações emocionais, mas ele não responde desse jeito. Então, fez a pergunta, deixa pensando. E depois pergunta de novo, até que ele chegue à conclusão que ele não conseguiu ver o que ela estava sentindo. Aí ela conta o que sentiu. Inclusive, ela tem que tirar o foco dela. Então, se ele está agressivo, ouve, mas não deixa passar aquele momento. Quando ele está no auge, ela tem que dizer para ele, escuta, querido, o que está acontecendo com você? Por que você está com esse comportamento? Passa para ele o problema, mostra que o problema é ele, o problema não é ela. Então é isso que está faltando nela. Não acuse, não pode acusar, tem que fazer perguntas para fazê-lo pensar. Ok. Então, assim, ela é uma esposa que, ao que me parece, é uma mulher virtuosa, é uma esposa virtuosa. Ela administra, ela vê o que está acontecendo, ela cuida dos filhos, etc, etc. Mas eu gostei quando você citou ali que a passividade dela é uma... É condescendente. É condescendente. Ela não está ajudando. É uma submissão passiva, ela não está ajudando a resolver a situação. Ela permite que ele tenha essa atitude, que essa atitude se repita. Ela não se coloca, ela não pode brigar com ele, mas ela tem que se colocar no momento certo, para que ele tenha uma reflexão. Porque se ela briga com ele, ele não vai refletir. Então, se ela fica passiva, mas numa passividade, no momento certo, ela vai se colocar.
É necessário isso. E sempre mostrando para ele o que acontece com você. Por que você está assim? Conta para mim. Está devolvendo para ele, sem acusar. Está devolvendo sem acusar. Então, continuem falando sobre isso a partir de uma outra história. Minha esposa passou a frequentar uma igreja, ele diz que ela aceitou a Jesus, mas ela não muda o temperamento. Nós começamos a conversar e ela levanta a voz. Discutimos por tudo, até mesmo por bobagem, como banana. Ela quer que eu, marido, mude, mas ela não muda o seu comportamento em nada. Quer ser sempre certa de tudo. Não vê os seus erros, cobra tudo de mim. Até mesmo a comida que dividimos no supermercado, se tem um cacho com 10 bananas, eu posso comer somente 5. Aí, se comer uma das que pertence a ela, tem briga. Poxa, tá ficando doloroso para mim. Se eu estrago algo dela, eu tenho que pagar. Peraí, é marido e mulher, não estou entendendo essa divisão. Banana para um, banana para outro, se quebrar tem que pagar, não estou entendendo. Parece que tem algo mais além de um temperamento explosivo, não? O que vocês sentiram aqui, Marta e Edemar? Em primeiro lugar, um egoísmo muito grande, né? Uma infantilidade, eu diria, uma pessoa infantil, não amadureceu. É um comportamento infantil, está ainda na infância. Então, um egoísmo que é característico da criança. Então, em primeiro lugar, ela não amadureceu. A imaturidade, ela se caracteriza pelo individualismo. Porque a criança, embora a gente veja brincando muito uns com os outros, mas a tendência natural, isto é meu. Aí os pais, os adultos vão ensinando, as perdas também vão ensinando, ela vai aprendendo a doar do que tem e do que é seu, mas não é natural. Uhum. E desse processo ela se desenvolve. Se os pais ajudarem, ela chega na idade adulta já com isso aí bem controlado. Mas se não aconteceu isso, ela vai chegar fortalecida. Então ela pode ter 40 anos e é uma criança em termos de imaturidade. Porque o egoísmo é natural em nós. A permanência dele é uma defecção de caráter. A permanência do egoísmo. Uhum. Porque eu posso ser egoísta. Quando você faz uma coisa para mim, você mexe com o que é minha própria interesse de defesa. Mas eu aprendi a ceder. Então, eu entrego para você o que seria meu, eu decido. Isso não faz mal para mim. Ao contrário, faz bem para mim. Quando aquela outro caso da senhora, quando ela se submete a ele por vontade própria, escolhida por ela, é saudável para ela. Mas quando ela faz uma submissão criada para uma circunstância, ela está doente e está adoecendo o marido também. Então, eu até queria pegar essa referência desse novo caso, que a esposa é que está gerando a dificuldade para o marido, para trazer uma pontinha de informação que a primeira deu para a gente. Eu era executiva, trabalhava com administração. A pergunta é, está ela satisfeita administrando só filhos e só casa? Será que em algum momento isso não está sendo revelado para ele e ele está com medo? Porque ele está bem agora. Ele é o chefe, ele é o que ganha, ele é o que sustenta. Ele quer manter isso. Só que a cabeça desta mulher é de uma mulher provavelmente dinâmica, ativa. E está escondido um ser dentro do outro. Esta outra, ao contrário, provavelmente quer ser. E o marido é uma ameaça sem fazer nada. Tem muitas pessoas assim, que o outro ameaça sem fazer nada. Sua personalidade instiga a defesa. Ele diz assim, mas ele mandou outro texto dizendo assim, olha, eu estou falando que ela não muda, ela é teimosa, autoritária, ciumenta, agarrada ao dinheiro, reforçando tudo que vocês disseram quanto ao egoísmo. Tem o egoísmo dele, tem o egoísmo dela, e eles estão dizendo assim, olha, nós agora somos cristãos, frequentamos uma igreja, estamos pedindo a Deus um milagre. O milagre acontece quando você não se move na direção de você mudar com a razão. Como é que acontece? Estou falando desse milagre nesta situação assim, aqui. Não, milagre nessa situação não acontece. Assim como eles estão esperando, caindo do céu sem esforço, não acontece. Né? Deus dá toda uma ferramenta bíblica. Sim. Temos livros orientando e tem profissionais para orientar. Neste caso, eles precisam trabalhar isso. Primeiro, precisam se comunicar, conversar. Me parece que, neste caso, existe uma passividade dele. Então, precisa ser conversado. Ele precisa dizer o que é que não está satisfazendo, o que não está gostando, conversar com ela. Precisa ter uma comunicação efetiva. E se é impossível, através do diálogo, resolver essa questão, precisa de ajuda. Ajuda profissional
para ver o que está acontecendo com esta esposa, com esta moça. O que Um que está adulto acontecendo? precisa entrar nessa história eu não e acho ajudar? que ele consiga dizer absolutamente nada que realmente penetre no ouvido dela. Olha que ele insiste, no segundo texto que ele manda, ele insiste na ideia da mudança. A doutora Marta, na introdução, disse: ninguém muda ninguém. Então, segura aí. Guarda essa frase. Ninguém muda ninguém. O que nós temos a aprender com isto? Esse é o tema do programa de hoje. O que fazer quando o outro não quer mudar? O que fazer com essa esposa que é autoritária, ciumenta, mandona, e esse homem que sofre com isso, e os dois estão querendo, até lutando, estão indo à igreja, pedindo a Deus, mas o que precisa fazer você para que a situação mude? Essa é a questão principal no programa de hoje. Nosso intervalo é bem rapidinho, voltamos aqui com a Marta e o pastor Edemar, e você aí de casa também aqui com a gente. Até já. Vamos continuando a nossa conversa. Quero lembrar para você que nós temos agora, já está pronto, já lançamos o DVD do Consultório de Família. Tá aqui. Tem 3 DVDs hoje para todas as pessoas que já participaram aqui com a gente, lá na página do Facebook, compartilhando a nossa chamada do programa de hoje. Consultório de Família, você vê. Mostra de novo que eu quero isso. Consultório de Família. E esse é o nosso DVD que tem ali um tema só para mulheres, tem o tema só para homens. Nós falamos também sobre o que é esse significado da submissão feminina, o que um homem precisa fazer para agradar a sua esposa. Nós falamos sobre educação dos filhos, educação sexual. Nós falamos também sobre sexo antes do casamento, quais os prejuízos, quais as orientações. Tem um testemunho de vida do Leandro Quadros, contando ali como ele experimentou, como ele passou, como ele viveu momentos muito difíceis com relação a transtornos emocionais, como ele está hoje, o que aconteceu. Você não pode deixar de ter aí em casa o DVD Consultório de Família, mas hoje nós temos 3 DVDs para todo o pessoal que está participando com a gente, ali na nossa página no Facebook, facebook.com/consultoriodefamilia.nt. Um beijo para você que está chegando agora. O tema principal do programa de hoje é o que fazer para o outro mudar quando o outro nem quer, quando o outro não está afim e você está aí lutando, como diria minha mãe, né, dando murro em ponta de faca. Já viu assim? E a coisa não muda, não acontece. E essa nossa conversa hoje é aqui compartilhada com o pastor Edemar Marques e ainda com a psicóloga Marta Gomes. É a sua primeira vez aqui no nosso programa. E então, uma frase ficou no ar, Edemar, quando você disse que ninguém muda ninguém. E por que a gente insiste tanto em mudar os outros? Porque nós, na verdade, não conseguimos as nossas mudanças. Então, a gente, por não conseguir as nossas, a gente vê melhor os outros. Por exemplo, quando você não está olhando no espelho, tudo que existe numa outra pessoa você consegue enxergar. E o seu, quando você só vê, de quando em vez, quando você vai ao espelho. Isso também é verdadeiro com relação à nossa personalidade. Então, o que nós temos que lembrar é o seguinte: tem aspectos nossos que a gente pode mudar, tem outros que a gente pode melhorar, tem outros que a gente tem que conviver. Todos teremos que fazer isso. Então, se eu não consigo mudar o outro, o que eu posso mudar em mim para poder aceitar o outro? Nos 2 casos que vimos aí, e não importando quem está relatando, nós vimos falta de aceitação. Por exemplo, no caso dessa esposa que é dominadora, que é autoritária, que cria toda essa condição aí, a gente percebeu o egoísmo. Mas a dificuldade da aceitação que o marido tem por causa das coisas que não gosta, a dificuldade da esposa de não aceitar o marido ranzinza, e ranzinza é uma coisa extremamente desagradável. Parte disso é do temperamento da pessoa e parte é do seu desenvolvimento. Todos nós somos responsáveis por o que somos hoje como adultos. Mas como é que eu posso impor isso sobre os outros? Então, nos 2 casos, a ajuda de um profissional facilitaria 2 coisas que eu considero importantes. Aquele indivíduo que está mostrando o problema maior, no caso do primeiro, o marido, descobrir o que há por trás disso. Essa reação dele não é o seu problema. Essa reação é um sintoma do problema. Marido e esposa não conseguem descobrir sintomas. Então, alguém precisa ajudar. Nem que sejam poucas sessões de avaliação e direcionamento para ele. Porque este indivíduo tem que querer fazer. Para querer, ele tem que saber que precisa. Não é o outro que vai conseguir isso. Não vai mesmo. E no segundo caso, nós precisamos que essa esposa se descubra também. Ela tem alguma coisa. Alguém precisa ajudá-la.
Buscar ajuda, né? E às vezes a gente tem dificuldade até em buscar ajuda, não é, Marta? Tem dificuldade até em dizer socorro, me ajuda. Porque a teimosia é tão grande, a rebeldia é tão grande, o sofrimento, as limitações são tão grandes. E alguns acham que é pecado procurar, Darleide, nessa área. Eles acham que a oração resolve. Eu ainda penso que também, às vezes, falta ter acesso. A gente está falando para uma massa, né, de pessoas que talvez até tem dificuldade de encontrar alguém confiável, alguém que possa ajudar, enfim, de todas as maneiras. Mas a questão principal aqui no programa então o que vocês estão dizendo é que eu não posso lançar para o outro, por mais que o outro tenha incompetências, eu preciso assumir a minha responsabilidade e a partir de mim as coisas começam a mudar. É por aí? É por aí. Veja, nós temos sonhos e ideais na vida. E nós idealizamos as pessoas. E nessa idealização do outro, quando nós casamos ou escolhemos alguém para ficar conosco, que as pessoas apresentam um comportamento diferente do meu ideal, a minha tendência é querer mudar. A minha tendência é fazer com que o outro seja uma cópia minha. E eu percebo isso em consultório muito bem. Quando a outra pessoa é passiva e se permite mudar, não tem graça. O outro perde o interesse por ela. É muito interessante isso. Uhum. Então, esse é um ponto. O outro ponto, como o Edmar falou, a tendência que temos de culpar o outro. O outro é responsável por nossas atitudes. Na verdade, nós somos responsáveis por nossas atitudes. Quando nós assumimos o controle da nossa vida, quando nós assumimos as nossas dificuldades, os nossos pontos positivos e negativos, nós podemos trabalhar isso. E não é fácil aceitar. É muito bom, nós gostaríamos todos de termos só pontos positivos, mas nós não temos. Verdade. Ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente mau. Uhum. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, quando nós assumimos isso, nós tomamos conta da nossa vida. Eu sempre falo o seguinte, para mim é uma frase que eu gosto muito. Ninguém resiste uma palavra de afeto, um ato de bondade. Ninguém resiste isso. E eu acho que começa por aí a mudança no nosso relacionamento conjugal. Porque a nossa tendência é culpar o outro por nossas atitudes. Vamos mudar nós, muda a sua pessoa. E, em consequência, você muda o outro. Eu gosto muito de falar sobre o jogo de dominó. Com uma pedra, você abre o jogo, você fecha o jogo, você perde o jogo, você ganha o jogo. Então, imagina que você é essa pedra. Muda você. Muda a sua forma de lidar com aquele problema. Provavelmente você vai ter sucesso. Olha, eu estou acompanhando aqui muita gente mandando perguntas para nós. E quando você faz perguntas para a gente e você manda por mensagem ali no nosso Face, manda por mensagem, fica só entre a gente, fica tranquilo. Se você posta lá fora e outras pessoas podem ver. Então, eu estou aqui vendo muita gente enviar questões novas. Por exemplo, tem uma questão agora. Como eu faço para mudar o meu marido no sentido de fazê-lo parar de assistir pornografia pela internet? Naqueles outros casos, minha esposa é autoritária, ela é ciumenta, ela é briguenta. Naquele outro caso, o marido ele é ranzinza, é chato mesmo, né? Ranzinza é uma palavrinha, mas ele é chato. Ele fica chato com ela, ele irrita, esse negócio assim. Aí agora vem um viciado em pornografia. São casos diferentes. Essa regra que vocês estão trazendo, se eu não consigo mudar o outro, eu mudo a mim mesma, e olhe lá que é com bastante sacrifício, porque nós somos teimosos para mudar a nós mesmos, é uma regra geral? O princípio é. É um princípio geral. O princípio é, mas veja bem, eu não posso ser condescendente com o pecado. Princípios de Deus, princípios da palavra de Deus, eu nunca posso condescender com eles. Uma esposa que condescende com o marido que tem o vício da pornografia é uma esposa que está comprometida com o pecado dele. Então, já que isso é sério, assim, eu vou completar a leitura para vocês, então, darem uma orientação específica, já que esse caso, agora colocado dessa maneira por você,
parece exigir uma postura até diferenciada. O que faço para mudar o meu marido no sentido de fazê-lo parar de assistir pornografia pela internet? Já quase nos separamos por várias vezes e hoje vivemos brigando, pois sempre que ele está no computador, acho que ele está fazendo novamente. Ele sempre mostra arrependimento, promete que não vai fazer mais, mas acaba fazendo novamente e eu brigo muito. Estou quase em depressão por isso. Nossa vida sexual, claro, está abaladíssima. Não sei o que fazer para salvar meu marido e o nosso casamento. Me ajudem. Marta. Provavelmente ela já está em depressão, na minha avaliação. Toda vez que uma expectativa não se realiza, você se frustra. O acúmulo de frustrações alimenta o desânimo, que é uma forma de desistência. A mais grave desistência é desistir de si mesma ou de si mesmo. E neste caso, ela se vê impotente. E vou garantir para ela, sozinha ela não vai conseguir. Ele também não vai. Eu acredito nesse homem. Eu acredito que ele quer deixar realmente. Mas vício é uma condição de retorno não planejado. A pessoa tem que ter estratégias, tem que ter orientação, tem que ter ajuda. Mais uma vez, este homem precisa de ajuda. Mas o que ela deve fazer não é passar a mão nas costas e achar que está tudo bem. Ela precisa estabelecer acordos com ele de que ele procure ajuda. Acordos. Marta. Realmente concordo com você. Ela precisa de ajuda e ele mais do que ela precisa de ajuda. Porque se ele repete isto, se isso está ocorrendo, ele tem uma dificuldade com a sua sexualidade. Isso é verdade. Então, ele precisa de ajuda, o casal precisa de ajuda, e ela não vai poder fazer mais do que isso, não aceitar. O papel dela é não aceitar esse comportamento. Ela não pode ser conivente, ou não deve ser conivente. Não aceitar esse comportamento, mas junto com ele procurar ajuda. Porque ele tem uma dificuldade, que provavelmente não é de agora. Isso ele adquiriu no viver dele, desde sempre. Isso veio e agora se estabelece, aparece no casamento. Então, minha orientação, procure ajuda urgente, porque não é brigando que você vai ajudá-lo e nem ajudar você também. Então, é complicado, porque você não pode brigar porque você acusa. Você condena e não ajuda. Não pode se acomodar porque você condescende. Ela tem que procurar ajuda. Não tem outro caminho. Fugir, não existe outro caminho. É a mesma história que diz assim, nós temos um problema básico para resolver lá em casa. Ele se repete. Aí você vai e diz assim, vocês precisam conversar. Ah, mas a gente não tem diálogo lá. Então, se não tem conversa, fica difícil resolver, porque as pessoas se comunicam. Se elas não têm palavras para comunicar, que se comuniquem de outra maneira, mas a solução parte de uma conversa. Então, neste caso especificamente, tem que buscar ajuda. Nós estamos falando de vício, precisa buscar ajuda, é algo sério. Você ia falando... Sozinho ele não vai conseguir. Exato. E ela não é a pessoa indicada para resolver essa questão com ele. Ela está envolvida. Ela está envolvida e o que ela falar ele não vai aceitar bem. Então precisa realmente de um auxílio, de um terceiro, para que olhe a situação, que ele tenha um respeito e que possa dar todos os passos como vencer essa dificuldade. Agora eu vou usar aqui uma expressão consciente mesmo. Eu vou perguntar assim, que desgraça é esta que se dá no universo masculino, que o impede de tal maneira a buscar ajuda? O que é, Edmar? O número 1 é que o homem, na sua estrutura mental, como é o líder, ele tem que ser o que comanda, ele diz o seguinte, eu sou inteligente, eu não sou um animal irracional, se eu não consigo... Ninguém consegue. É mais ou menos assim. Eu não posso me dar a esse nível de que eu preciso dos outros quando eu mesmo não consigo. Daí ele diz, eu vou conseguir. Eu me basto. De um modo geral, ele não desiste. Mas ele, de um modo geral, também não consegue. À medida em que isso se repete, tem duas alternativas que o indivíduo adota. As mais comuns. Uma delas, não tem jeito mesmo. Então ele tenta se acostumar com a realidade. A outra, o meu caso... eu não preciso assumir, porque isso não é errado. Então ele começa a trabalhar a negação do erro, que ele mesmo sente a culpa. Pode ir aonde quiser, repete, não é ruim, não é errado, não é ruim. Só que a sensação que ele tem emocional destas participações, tanto a visual como a da masturbação, essa sensação é inegável.
E quando ela passa, ele sabe que é. Então se repete. Esses indivíduos entram num processo de erro e repetição, desejo de sair e não conseguem, que chega um ponto que eles ou desacreditam de si ou negam aquilo. Não tem outro caminho, só tem esses dois. Ok. Palavra de Edemala Marques, conselheiro, pastor, doutor em aconselhamento, e a doutora Marta Gomes, que veio lá de Niterói. Um beijo para o pessoal de Niterói, gosto muito daquele lugar lindo, vista maravilhosa, povo querido. Um beijo para a Igreja Central, Igreja Adventista Central, onde eu estive, acho que é um ano e meio, alguma coisa do gênero. E almocei na casa dessa linda, foi quando eu a conheci, está aqui hoje de rosa, linda, maravilhosa no nosso sofá, que Deus te abençoe. E vai voltar, ainda temos outros encontros, então vamos lá. Deixa eu mandar aqui alguns abraços, já que eu mandei beijo para o pessoal ali de onde mesmo que eu mandei? Niterói, no Rio de Janeiro. Um beijo para a dona Rosane Nakamura, do Japão, nos acompanhando aqui. Noite lá, bom dia, Deus abençoe você e a sua vida aí. Ela nos acompanha lá do Japão, dona Rosane, um beijo para você, querida. Um beijo para a Mida, que está acompanhando o nosso programa direto de Waterbury. Ela está dizendo que o programa está simplesmente mega maravilhoso com vocês aqui hoje. Muito obrigada, um beijo para vocês. Beijo, Mary. Um beijo para Camila, em Nova York, amada do coração de Deus, que Deus me deu um carinho de me apresentar a você. Beijo, muito obrigada, Camila, pelo seu carinho. Você ficou guardada bem no nosso coração, ok? Tem abraço para mandar, tem beijo para mandar, tá tudo bem? A gente continua? Então manda aí, eu acho que tem muita gente nossa, da rede dos Estados Unidos. Fortaleza, estive em Fortaleza, um povo muito querido. Tem uma relação muito bonita com os batistas e com os adventistas de lá, com quem trabalhei. Que maravilha. É um povo que me recebeu muito bem. Eu quero realmente mandar àquele povo o meu abraço grandioso. E você vai estar na Bahia nos próximos dias? É Recife? Onde você está viajando? Recife. E depois vamos... Seu microfone, perdão. Desculpa. Vou estar em Recife, depois em outros lugares que nós iremos, não é? Nós estamos organizando, digo organizando porque tem visto para ser concedido ainda, estou esperando o meu, mas nós estamos nos preparando para ir a Angola no mês de abril. Os amigos angolanos que nos acompanham sempre fazem contato com a gente. Estamos pedindo a Deus que Ele permita que estejamos de fato no mês de abril, a última semana de abril, a primeira semana de maio, em alguns lugares aí fazendo encontros de casais, abençoando a vida dos nossos amados. Que Deus os abençoe e permita esse encontro que aconteça segundo a vontade de Deus. Um beijo para vocês. Maceió, Darlene, não posso esquecer, eu não perco contato com eles, estarei voltando para lá novamente. Sara Nossa Terra e os adventistas da área de Maceió, uma cidade linda e que tem uma comida maravilhosa também. Verdade. Reduzida a pimenta, é lógico, mas é muito boa. Eu gostaria de mandar um abraço carinhoso para o meu namorado. 36 anos de namoro e 34 de casados. Então, ele está viajando e eu mando um abraço para ele. A Marta não me faz ciúme, porque eu estou longe da Yara, a Yara está no Espírito Santo. E nós comemoramos, nós fizemos o nosso aniversário à distância, sábado, 15 de fevereiro, 38 anos de quilometragem bem controlada. Bem corrida. Uma bênção. Cada um com seus defeitos sendo ajudado pelo outro. Uma joia. Então tem que mandar beijo pro meu marido. Beijo, marido. Só são 21 anos, né, amor? Vamos fazer só 21 anos, 38. E você quanto? 34. 34. A gente chega lá, amor. A gente chega lá. Tem uma eternidade pela frente. Vamos um beijo para minha sogra, que está lá em casa também me acompanhando. Salomé, beijo. Vamos continuando aqui. Estou casada há 12 anos e há alguns anos meu casamento está em crise. Alguns anos. Crise de alguns anos, problema. Brigamos muito porque eu acho que meu marido não me dá atenção, não tem diálogo, não tem cumplicidade. Principalmente acho que falta Deus na nossa casa. Eu já procurei psiquiatra para me ajudar. Vocês estão dizendo para buscar ajuda, eu já fui buscar ajuda com psiquiatra para me ajudar, já tive depressiva, hoje tomo um estabilizador de humor, porque eu não consigo me controlar, eu fico muito nervosa. Eu sei que preciso mudar também, mas já disse para ele que sozinha eu também não consigo. Já pedi que ele me acompanhasse a uma terapia de casal, mas ele não conversa, eu não consigo fazer ele falar comigo. Estou muito cansada, tenho um filho de 6 anos que me vê triste, fica triste também com as brigas, eu me sinto a pior mãe do mundo, e aí tudo desaba, né?
Também tem uma hora que se a pessoa não se coloca, como você disse agora, ela adoece, né? Ela adoece, o outro consegue me adoecer. Sabe que eu estou lembrando de um texto da escritora Ellen White? Fica a dica para você, o livro Lar Adventista, e aí você é batista, católico, presbiteriano, de qualquer outra igreja, vai dizer assim, ai, não quero, coisa de adventista. Vou dizer para você, você acredita na mensagem da Novo Tempo? Você acompanha a nossa programação? Você tem visto como nós nos preocupamos com você, com a sua vida emocional, espiritual, com o estado da sua família e com o seu bem-estar? Pois é, tudo que nós fazemos tem como base a palavra de Deus. E nós temos confiança nos escritos da escritora Ellen White, que tem uma tradição centenária que não se perde no tempo nem no espaço. E o que está escrito ali, em conformidade com a palavra de Deus, nos orienta muito com relação à educação dos filhos e o controle da nossa casa, da nossa vida conjugal. E então, apesar do nome ser O Lar Adventista, entenda, o lar cristão. Liga ou pede pelo site cpb.com.br. Ganho nada, não estamos ganhando nada em dizer para você que você peça por este site, a não ser você vai ganhar em aprender mais sobre como lidar com a sua vida familiar. Esta é a questão. E aí essa escritora, ela diz uma questão que me marcou bastante. Ela diz assim, que muito dos conflitos, dos relacionamentos, se dão por no mínimo, falta de gentileza. E, no outro momento, ela diz assim, que parte das doenças de uma esposa podem ser provocadas e são provocadas por um esposo, por um marido que não a atende. E, obviamente, que isso vai na contrapartida também. Então, essa coisa mal resolvida em casa adoece, Marta? Adoece. Hoje, a ciência diz que 90% das doenças têm origem na mente. Eita, essa escritora também diz isso, e a ciência comprova. Essa escritora falou isso há muito tempo, e a ciência comprova. Agora, uma coisa me impressiona, eu tenho visto nos casos que você traz, uma questão interessante para nós pensarmos. Como nós nos colocamos na mão do outro? Nós nos colocamos. O comportamento do outro define a nossa felicidade. Errado. Pensa, eu sou o único bem que eu tenho. A única pessoa que eu tenho ao meu lado, durante a minha vida toda, do meu nascimento à morte, sou eu mesma. Deus e eu. Então, nós nos colocamos na mão do outro. Então, eu estou triste e acabada porque o meu marido, eu estou triste e acabada porque meu filho, minha esposa, eu estou triste e acabada porque meu esposo, minha esposa, meu filho. Então, nós nos colocamos na mão do outro. Quando nós teríamos que ser uma bênção para o outro, se nós estivermos bem, felizes, satisfeitos conosco, automaticamente eu vou ser uma bênção para o outro. Então, Darleide, isso me preocupa, porque os casos todos trazidos me dá a ideia que a pessoa depende do outro para ser feliz. Ela depende do outro para estar bem. Ela depende do outro para viver. Não há como nós negarmos que o outro nos incomoda. A Yara me incomoda. E eu incomodo a Yara. Como é que dois diferentes não podem incomodar? E se não incomodar, tem alguma coisa anormal aí. É verdade. Não tem como. Então, os diferentes, eles realmente se incomodam, mas são exatamente os diferentes que nos completam, que nos dão a alegria. Tudo depende como nós lidamos com isso. Então, diferenças todos temos, certo? Divergências, nós podemos divergir, todos temos também. Desentendimentos, já começa o campo pessoal. Quando eu me desentendo com alguém, eu já começo a tratar o problema do qual nós divergimos como se fosse a pessoa do outro. Então, diferentes, natural. Divergir faz parte. Desentender tem que ser um sinal de alerta, o primeiro, porque eu já começo a sair do campo do objeto para a pessoa. Se eu não resolvo a divergência, se eu não resolvo o desentendimento, vou partir com certeza para o conflito. No conflito, já não me interessa mais o objeto. Eu quero provar que o outro é ruim. Mas eu começo a provar para ele. Os poucos que escrevem para nós é muito pouco, mas tem milhares de pessoas nesse momento ouvindo a Novo Tempo que descem a lenha no outro. Então, depois de você bater muito no outro, um dia você quer que ele vá com você numa terapia.
para você, qual é a sensação que a pessoa tem quando é convidada para isso? Eu vou lá para ela me descascar diante de um estranho que vai se aproveitar disso, então eu vou lá para ele me descascar. Então, se a pessoa tiver a ideia, ó, eu tenho problema, você não tem? Eu tenho. Vamos comigo, porque se você não for junto, eu não consigo me achar. Eu quero você junto comigo para me achar. Eu sou o problema, eu tenho problema. Você tem mesmo. Acho até que você é meio louca. Não sei se eu sou louca, mas eu tenho algum problema, vamos comigo. Então, essa humildade, essa disposição de confiança em si mesma. Porque quando a pessoa diz isso, eu preciso ter coragem para dizer para ela, querida, acho que o problema sou eu. Eu preciso ter coragem. Eu preciso ter coragem de dizer isso e não ter medo que vou diminuir a minha importância. Eu vou admitir o meu para que ela admita o dela. E se o outro não admitir, não perco nada, porque quando admito o meu, eu começo a progredir. Se queremos, no começo do programa, queremos mudar o outro, vamos olhar o quanto nós podemos cooperar para uma mudança na minha percepção. Eu não acho, Darleide, nem acho que a doutora Marta tem a opinião de que eu tenho que passar os olhos em cima de que os outros realmente irritam e incomodam. Por exemplo, uma pessoa ranzinza. Uma pessoa ranzinza é uma pessoa que precisa de ajuda. Não é possível que uma pessoa seja ranzinza profissionalmente. Ela não pode ter um título disso aí e ficar bonito como se fosse certificado. Mas esta pessoa precisa de ajuda. Acusá-la não ajuda. Condescender não ajuda. Se eu não posso fazer ajuda, eu tenho que procurar quem ajude. Mas começa por aí. Diga assim, o que é que eu posso fazer para lidar com o outro como é? Porque eu não vou poder mudá-lo. Mas se eu aceitar, é um começo para ele acreditar nele. Perfeito. Edemar, começo. Obrigada por hoje, hein? O tempo voou demais, rápido demais. E você também, qual é a sua frase para fechar ali? Olha aqui que responsabilidade, uma frase que você disse para o pessoal de casa para a gente concluir o programa de hoje. Não, brincadeira, não precisa ser uma frase. Podem ser duas. Pode ser duas. Pode falar com eles. Eu acho o seguinte, tudo pode ser mudado. Tudo pode ser resolvido. Para tudo há uma forma de resolver a questão. Não desanime, lute pela sua felicidade, lute pela alegria, o que você está proporcionando para o outro, que você seja um canal de resolução de problemas, não culpando, mas tentando resolver da melhor forma. Essa é a tônica principal do programa, né? Nada muda se você não mudar. Então, que Deus abençoe você, capacite você. Que você experimente com a ajuda de quem pode ajudar, com a ajuda de quem Deus separou para ajudar, que te dê linhas, possibilidades, caminhos e você aproveite tudo isso que o Senhor está dispondo para o seu coração ter paz e conseguir administrar o dia a dia da sua vida. Eu lembro que certa vez Jesus disse assim, olha, eu dou a minha paz é a paz que o mundo não dá para vocês, é a minha paz. Mas neste mundo tereis aflições, porém tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Deus numa única palavra, Jesus Cristo numa única palavra, ele disse, vocês terão paz e problema, mas confie. Então fica com essa palavra, vocês terão paz em Jesus, mas tem problemas para resolver. Então em Jesus confie, ele vai te ajudar a resolver. Mas antes, ganhe paz em seu coração. E esta paz Jesus te dá. E com paz as coisas encontram-se no seu devido lugar e chegará a solução para você. Acredite, mas a coisa é contigo, é no teu coração. Beijo e até a semana que vem. Eu espero você.